acho que esse ponto é importante. A discussão da incorporação não é só brasileira. Os dados da CEPAL mostram, inclusive, que a retirada de uma população enorme do contingente de pobreza absoluta, isso vai acontecer de forma generalizada, sobretudo na América do Sul. E aí tem uma diferença no caso mexicano e da América Central, Bicalho, porque como dinamismo econômico, o efeito China não gerou o potencial da América Central e do México para esse crescimento econômico, a melhora distributiva, essa incorporação que vai pelo aumento da renda e pelo aumento do consumo e também pelo próprio efeito China, isso sim para mim, gera uma mudança, uma configuração de placas tectônicas importantes. Foi possível, em certa medida, com graus diferentes, por isso que alguns vão chamar, como o Basti falou, de pós-neoliberalismo, ou não, porque não tem uma ruptura com o neoliberalismo, mas também não é o neoliberalismo puro. Ao mesmo tempo, foi possível, em certa medida, algumas conciliações, alguns processos, dada a folga externa, dado que foi efeito China, e eu quero reforçar isso, dado que foi o aumento dos preços das commodities, que é a principal fonte de riqueza ainda da região, importantíssimo na dinâmica, né? Sua importância no mercado mundial, que vai do petróleo, mas vai também do cobre no Chile, ou seja, do gás na Bolívia. Se você olhar, as grandes fontes de geração de riqueza, inclusive de exportação, estão associadas à questão da indústria intensiva em recursos naturais. E por que eu estou reforçando isso, Bicalho? Porque acho que esse é um ponto que você chamou a atenção, porque é a partir de, como o Prado alertou, de 13 e 14, que indica o preço das commodities, do petróleo, das commodities minerais, da questão do gás, e já fica a gestão, vamos dizer assim, distributiva, cria uma dificuldade maior para que cada Estado nacional desse, consiga ao mesmo tempo compatibilizar essa nova incorporação e seguir nesse projeto de incorporação. É porque, Dudu, alguns países têm fragilidade de balanço de pagamentos, né? E quando muda o cenário, fica difícil. Isso, mas é exatamente isso, Baixa. Com essa vulnerabilidade da balança de pagamentos, você tem, para alguns países menores, um impacto direto na demanda agregada, os países menores, e tem impactos de vulnerabilidade externa. Então, você reduz o grau de possibilidade de política de demanda efetiva e de política de gestão do conflito distributivo. Porque o que acontece? É que isso que eu estou trazendo da minha primeira fala. O germe é o seguinte, olha, na hora que você conseguiu crescer, mas o crescimento foi muito assentado na indústria intensiva de commodities, aumentou o poder desses segmentos. Na hora que o ciclo diminui, esse segmento está forte. E qual foi a estratégia? A estratégia é, eu vou, em certa medida, como é que eu reconfiguro essa nova, a partir do Estado, essa nova gestão, dessa distributiva desse processo. A tentativa, em parte dela, aí que o Bicalho alertou, na lógica liberal, é botar o pessoal de volta. É tipo assim, ó, não cabe todo mundo. Então, aumenta as tensões sociais. E aí, lembrando até o que você falou, Baixa, da questão do que a gente tem que sempre ter isso em mente, as ditaduras militares na América do Sul, elas estão associadas a uma questão exatamente dessas tensões, da dificuldade de você resolver esses conflitos entre capital e trabalho e esse conflito distributivo. A nossa ditadura militar de 64 vem exatamente depois das reformas de base. E no Chile, a gente vem depois do Allende, ou seja, é quando você tenta um projeto que incorpore essa parte da população e você resolve, como no caso latino-americano, naquele momento histórico, lá dos anos 60 e 70, com o autoritarismo, com a coerção. Você vai na porrada. O que a gente viu, acho que nesse cenário, é o seguinte: commodities piora a situação distributiva, só que você incorporou. Né? Então, isso é interessante, porque, e aí você nem falou dele, mas eu lembrei também, Baixa, essa série de impeachments é com Lugo em 12 já. Né? E isso vai em sequência. E como isso vai em sequência, você coloca no lugar, e aí qual a alternativa que se coloca? O liberal. Só que esse liberal, que como o Prado alertou, completamente diferente fora do mundo, porque o mundo não está nesse... Diga, Baixa. Não, até que é mais até do que isso, que tem impeachment do Lugo de 24 horas, né, 48 horas, que foi uma coisa, bom, surpreendente, para usar um eufemismo, né? Mas o Lula é colocado na cadeia. O Evo tem que ir para o exílio. Né? É barra pesada, tá certo, o Lula saiu, agora em princípio recuperou seus direitos políticos, o Evo voltou, o partido dele ganhou, mas o Lula foi para a cadeia e o Evo teve que ir para o exílio.
E é né? exatamente... Derrotas eleitorais, eles são tratados como inimigos. Porque Então é barra ordem pesada, é numa ordem pesado, é normal, pesado. as É disputas mais até do que os impeachments. Pô, você bota um ex-presidente na cadeia e o outro tem que ir para o exílio. Mas é esse que é o ponto. O impeachment, na verdade, é o primeiro movimento. Eu vou tentar impedir que entre alguém que, mesmo que seja cor-de-rosa no projeto, no sentido menos distributivo, não pode. Se nesse primeiro movimento eu não consigo, vou fazendo as segundas etapas do processo. E claro que cada país com sua especificidade. E mais ainda, esses movimentos foram concatenados, estruturados pela questão externa, aí como Numa já leitou, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem sempre que lembrar com um apoio fundamental das frações do bloco no poder, dos detentores de riqueza em cada território desse. No caso boliviano, né, o pessoal do agro das regiões e que fez todo o movimento. No caso brasileiro, o pessoal da indústria, das finanças, que apoiou o impeachment, e depois tudo isso que a gente viu depois. No caso argentino, né, os terraplanistas argentinos fizeram todo o movimento para vitória, e depois gira. O problema é que se coloca, e aí que acho que é o ponto para a gente para pensar nesse processo, que é que a gente não tem saída simples, porque, primeiro, você não vai ter uma reconfiguração, não dá para você voltar, vamos ter um novo ciclo de commodity e agora vai ser possível reconfigurar tudo igual. Não. Não por quê? Primeiro que você não consegue manter aquele padrão, segundo, porque os interesses desses blocos, dessas trações, dessas configurações, elas não aceitam voltar para um padrão anterior, e parte da população, em termos eleitorais, não vai querer voltar para aquilo antes dos anos 2000, entendeu, Bicalho? Acho que esse é um ponto importante para pensar, porque eleitoralmente o projeto neoliberal clássico na América Latina, ela pode até ganhar uma eleição, mas dificilmente conseguirá ser consistente ao longo do tempo, porque desincorpora. E aí a extrema-direita tenta surgir. E aí eu passo para o Prado e para o Numa, que assim, observe que é interessante isso, porque cada país tem especificidade. O caso boliviano é um caso. E o caso chileno é um outro. E por que o outro? Porque na verdade, a política neoliberal está estruturada na Constituição. E ele já vem há muito tempo nesse movimento. Então, a explosão da revolta social é exatamente para destruir, para reconfigurar uma nova Constituição, porque aquele modelo neoliberal que vem lá dos anos 70 chegou num grau de esgarçamento que a população reage. Acho que esse é o cenário que a gente pode pensar a dimensão econômica, política, dos interesses das frações do bloco no poder interno, que se expressa hoje por uma tentativa de política neoliberal, mas a dificuldade política de manter isso. Doutor, eu queria só chamar a atenção, que eu acho que é muito importante chamar a atenção pública. Quando você fala onda rosa, alguma coisa do gênero, parece que esses governos tinham uma forte agenda de criar algum tipo de sociedade socialista na região. Nada disso. Todos os casos, a Venezuela é um caso um pouco diferente, mas era uma agenda de reformas, de fazer alguma transferência de renda de populações que tradicionalmente eram extremamente pouco aquinhoadas sobre o ponto de vista da riqueza do país. Nós temos que lembrar que a América do Sul é uma das regiões mais desiguais do mundo. Então, aquilo que, olhando sob perspectiva de qualquer país industrial avançado, seria algumas reformas marginalmente social-democratas, você criar um mínimo de renda para aquela pessoa absolutamente destruída, fazer investimentos na área de saúde, na área de educação, é visto na região como se fosse uma ameaça a uma determinada ordem pré-existente. É muito pouco, o que mostra a extrema dificuldade para as elites dessa região de aceitarem de que esse grau de distância entre os mais ricos e os mais pobres dentro da região não é compatível com uma ordem democrática estável e continuada. E, portanto, ao resistir a uma tentativa de melhoria de distribuição de renda, isso toma a forma de
derrubada, de troca de regime, de mudanças de governo ou de desestabilização da sociedade e da economia doméstica. Eu queria fazer uma observação, Luiz Carlos, sobre o que você falou, que é verdade que eles não tinham uma agenda de ruptura, né? E é claro que aqui tem que olhar caso a caso, né? Existem especificidades, idiosincrasias nos diferentes países e nos diferentes Equador governos. continuou o dólar como moeda, dolarizado, só para pegar. Sim. O Equador, que foi colocado como se fosse um governo muito à esquerda, manteve o dólar como sua moeda doméstica. O governo do Lula é um governo de conciliação. Conciliação. Não é um governo de choque, né? O setor financeiro ganha bastante, vai bem no período. Reforma da Previdência, várias coisas. Faz uma reforma da Previdência logo no começo, em 2003. Então, manteve o regime macroeconômico herdado do Fernando Henrique. Então, não são grandes rupturas nesse sentido, não são radicais. Mas o que é importante, o que eu tinha chamado a atenção na minha observação, na minha fala anterior, é que, comparativamente, por exemplo, a partidos análogos, vamos pensar no caso europeu, né, de centro-esquerda, que chegam ao poder ali no final dos anos 90, anos 2000, a gente percebe uma diferença. Tá? Esses partidos que foram fortemente neoliberalizados não apresentam nada. Né? Na verdade, inclusive, tocam a agenda neoliberal. Né? A reforma do mercado de trabalho na Alemanha, quem vai tocar são os social-democratas, né? Não é a democracia cristã. O novo trabalhismo, que a gente conversou na semana passada, no Reino Unido também vai mudar uma coisa ou outra lá em relação aos conservadores, não é uma mudança sistemática. Mais adiante, o Partido Socialista na França, com Hollande, já mais nos 2010, também tenta alguma mudança no começo, depois faz agenda, quer fazer reforma também de mercado de trabalho, etc. Tanto que o Hollande nem se candidata à reeleição porque ele ia sofrer, a popularidade dele era baixíssima, ele ia sofrer uma derrota vexatória. Então, comparativamente a esse exemplo, por exemplo, e mesmo Obama, né? O Partido Democrata, você vê que o Partido Democrata é mais complicado, não tem exatamente uma tradição de esquerda. Mas, então, a gente tem uma coisa mais genuína, digamos assim, nesses partidos de centro-esquerda e de esquerda da América do Sul, nos 2000, nesse chamado pós-neoliberalismo, do que os seus análogos, em particular na Europa Ocidental. Tá? Agora, de fato, insistindo no ponto, não é ruptura, não era projeto socialista, um projeto de uma nova sociedade e de choque de classes, conflito em larga escala, nada disso. Era, em boa medida, eram políticas acomodatícias, né? Distribuindo um pouquinho, aproveitando esse bilhete premiado do boom de commodities e distribuindo um pouco mais para a população, dando acesso, pelo menos, ao consumo, né? A bens de consumo e serviços que a parte da população mais pobre não tinha acesso anteriormente. Mas não é ruptura. Eu queria chamar só para... Mas, Prado, eu gostaria de só fazer um pequeno comentário sobre essa questão que você colocou e também do baixo. Mas, apesar disso que vocês colocam, quer dizer, são todos governos marcados por tensões. Durante todo o tempo há uma tensão. Quer dizer, o governo Lula é marcado durante todo o tempo por tensões. O mensalão é de 2005, certo? Já em 2004 você já tem essas pressões sobre o governo. Quer dizer, isso você observa também no governo da Cristina, primeiro do Nestor, depois da Cristina Kirchner. Tem o choque com o agro no final em 2008, eu acho. Você observa isso no Brasil, você observa isso na Argentina, você observa isso no Uruguai. Evidentemente que você observa isso muito forte no Paraguai, que acaba com a saída do Lugo. Você observa isso também na Bolívia, você observa isso também no Equador, embora esses governos... Na Venezuela, mas aí é um governo mais de choque mesmo. Tudo bem, Venezuela, mas o Chávez é mais choque. Nesses governos, embora não houvesse ali propostas de mudanças radicais, como chamou a atenção
o Prado, né? Na verdade, é mais para rosa do que para vermelho, né? Não, uma onda rosa, sei lá se você chama isso. Mas, no entanto, havia uma resistência significativa por parte das elites, mesmo a essa incorporação bastante controlada, sem ser agressiva, etc, etc. Né? Não se tratava aqui, digamos assim, Prado, digamos assim, do discurso da central do Jango, né? Colocando nesses termos, assim, das Mas reformas de esse é o base. Né? ponto, Michalio. Quando você compara com os partidos sociais-democratas europeus, entre 47 e 73, eles alteraram profundamente, fizeram um avanço profundo no estado de bem-estar social na Europa. A nossa substituição de importações na América do Sul e na América Latina em geral, onde houve México, Brasil, Argentina, etc., não foi acompanhado com algum processo de distribuição de renda. Aliás, muito pelo contrário. Né? Mas é isso que, em Prado, acho que esse que talvez esse seja um ponto importante que o pessoal destaca pouco na América Latina, é que essa distribuição de renda talvez tenha sido em termos, não que mudou a estrutura produtiva, ou seja, mas a distribuição de renda e corporação na América Latina como um todo, talvez seja uma das maiores históricas desde a formação das nossas independências da estrutura das Bom, elites. e aqui no Brasil, quem que estava querendo fazer isso? Bom, talvez o segundo Vargas ia sofrer um golpe e se suicidou. E o João Goulart foi depois. Pois é, mas mesmo nenhum desses governos queria mudança de regime. O problema é que você aceitar redistribuir um pouco as cartas, que algum modelo de social-democracia significava que, pelo menos as chamadas classes médias tradicionais, aquelas de renda média alta no Brasil, tinham que abrir mão um pouco do seu padrão de vida, não tinha saída. Você tinha que aumentar tributos sobre os mais ricos. E a agenda que se apresentava é uma agenda ao contrário. Você pega agora, no meio da pandemia, você fala cortar salários de funcionários públicos, você corta salários de trabalhadores, direitos de trabalhadores, mas ninguém fala em aumentar impostos sobre os mais ricos, aumentar imposto de renda, ou fazer imposto sobre transações financeiras. Isso nem se coloca. Fala-se em solidariedade dos trabalhadores, é solidariedade dos ricos no Brasil. Não tem nenhuma. Na verdade, dos ricos é enorme entre eles, Prado, e não só do Brasil, mas da América Latina como um Pois todo. ninguém Que para mim, fala. mas esse que para mim é um ponto central para entender. Porque as Nenhum. vias abertas da América Latina, na verdade, não é só o imperialismo no processo. É como esses setores dominantes nos seus espaços territoriais criam uma forma de exploração profunda e não se acham pertencentes a esse território. Eles se acham muito mais europeus exilados, e isso vale para a América Latina como um todo, do que representantes desse território. E se a gente não entender isso... de Holanda, né? No Brasil, a elite se sentia como europeus no exílio. Então, nós não temos nada a ver com isso. Isso aqui é muito feio, muito ruim, etc. E se não entendermos isso, enquanto estratégia de mudança social, vamos ficar patinando, patinando e patinando. Porque setores dominantes latino-americanos, dado sua dimensão produtiva vinculada à questão da terra e da intensiva em commodity, ela é terratenista, ela está associada a um profundo grau de exploração, à lógica da propriedade, e se a gente não compreender isso, a gente vai ficar achando que é apenas um limite econômico, e não é o limite econômico e político para a gente pensar na transformação da região. Mas, Dodô, aí recuperando vias abertas na América Latina, se nós não tivermos alguma reforma por esse lado, ou alguma reforma de redistribuição de renda, ou a barbárie. Quer dizer, o custo de se manter a atual estrutura de distribuição de renda em países como o Brasil e outros países da região, isso só é possível com uma política de barbárie, com uma política de opressão. A gente já vive isso, Prado, há muito tempo. Claro. A sociedade latino-americana, por isso que as vezes abertas. Pois é, mas essa é a situação. É não apenas você perpetuar, mas aprofundar. Porque não é possível, você não terá estabilidade se você não fizer algum grau de distribuição. O que não significa que será votações ou eleições necessariamente para a esquerda. Pode ser todo tipo de aventureiros, como acontece com frequência dentro da região.
O Numa está um tempão olhando, eu acho que é importante. Eu acho que o Bicalho quer falar, acho que a gente já está Bicalho. já tá na Tá no mudo, hora. Bicalho. Eu estou aqui, deixa eu... Acho que já está na hora aqui, né? Já passamos da meia-noite, né? Como diz o outro, né? Hora da manhã. Como diz o outro, né? Amanhã já é hoje, né? Amanhã já é hoje. Já é hoje. É isso aí, senhores. Acho que cumprimos nosso objetivo aqui de discutir um pouco desse tema, né? Que é um tema, na verdade, o tema sul-americano, o tema latino-americano, e um pouco da integração, o Brasil dentro desse contexto. Então, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais. Então, já que nós estamos aqui bastante avançados na hora, né? Pediria que fossem breves, sintéticos, enfim, para a gente terminar essa discussão. Começar com o Numa, que está mais quietinho. Hoje ficou mais quieto o Numa, né? Numa, as suas considerações finais. Esse tema é obviamente, um tema que deu lugar a uma discussão bastante rica, né? Bastante acalorada. Bom, o processo de integração na América Latina, no final das contas, se a gente for pensar na escala histórica, é relativamente recente, né? Como a gente sublinhou, os esforços assim maiores nesse sentido foram realizados na década de 2000. Já houve uma reversão desse processo, e, no fundo, o que a gente observa é que há dois grandes caminhos para a realização de uma integração, na verdade, três, se a gente for contar assim, a ausência de integração, mas assim, os dois caminhos de integração seriam, de um lado, caminho integracionista, que a gente vai encontrar integracionista em relação aos Estados Unidos e aos países centrais, né? Que, na verdade, é muito carregado pelos setores empresariais e pelo setor do agrobusiness, em particular, né? E depois um caminho integracionista regional, né? Sul-Sul, né? Que seria carregado pela esquerda. Tá? Só que aí a gente tem assim uma dificuldade que obviamente se coloca, que a instabilidade regional faz com, assim, instabilidade interna, né, dos países da região, do ponto de vista político, faz com que o projeto de integração, que seja por essa via, vamos dizer, neoliberal, né, que aí valoriza a ideia de integração nas cadeias globais de valor, que seria no sentido assim, de uma integração primeiro para baixo e com a ideia, eventualmente, de fazer um upgrade dentro da cadeia, ou seja, de melhorar a qualidade da integração, em particular com bens e produtos mais sofisticados, ele assim esbarra uma dificuldade, primeiro, que é a questão da infraestrutura. Hoje em dia é uma questão fundamental, se você quiser qualquer tipo de integração nas cadeias globais de valor, e ter uma infraestrutura de qualidade que garanta assim compromissos logísticos sem os quais assim impossível conceber uma integração nas cadeias globais. Bom, aí outro problema no qual esbarro é o próprio fato que essa via, ela obviamente é ligada assim, a uma boa vontade, entre aspas, dos países centrais, que ultimamente, nas últimas 3 ou 4 décadas, não tem sido muito óbvio. Do lado da progressista, a integração, ela na verdade, é uma ideia que, obviamente, está presente, mas há uma preocupação muito grande
desse campo progressista em relação à própria política interna. Tá? Inclusive, se a gente olhar o caso dos projetos integracionistas, ele, por exemplo, no caso do Brasil, é mais específico, como foi já comentado, esse projeto perde a intensidade ainda quando o PT está no poder. Tá? Ele não foi só com o governo Temer. Tudo bem, o governo Temer representa depois realmente um enfraquecimento enorme desse projeto, na verdade, seu desaparecimento, mas o enfraquecimento em si já pode ser observado com a chegada à presidência da República da Dilma Rousseff. Tá? Então, você vê que porque justamente as tensões internas acaparam, muito particularmente no caso do Brasil, acaparam muito a atenção justamente desse campo progressista. E como o Brasil em si, de fato, tem um mercado interno muito grande, tem assim uma tradição cultural, histórica, que é a parte dos outros países latino-americanos, né? E particularmente da América do Sul, né? Nesse sentido, você vê que assim, do lado progressista, não é exatamente uma prioridade absoluta. Tá? Então, a gente tem um cenário onde tem visões muito diferentes sobre esse processo. A gente tem um cenário onde, no final das contas, a América do Sul é um espaço de disputa geoeconômica muito forte, porque durante essas 2 últimas décadas houve uma consolidação muito grande da presença da China, né, no espaço regional, tanto em termos, obviamente, de investimento produtivo, infraestrutura, quanto em termos comerciais. E isso, obviamente, tem despertado uma reação forte por parte dos Estados Unidos, considerando a região um pouco, tradicionalmente, como um quintal, né, deles. Esse déficit de atenção, provavelmente, e a reação americana se juntando com as resistências internas por parte de grupos, particularmente ligados ao setor empresarial, ao agrobusiness, tem, assim, provocado uma reação em cadeia com a queda, assim, quase simultânea dos governos progressistas da América do Sul. Então, a gente vê que a dimensão interna e a dimensão geopolítica, geoeconômica se juntam, né, para enfraquecer esse processo e para impedir que ele se torne um elemento, vamos dizer, de quase consenso no espectro político de cada país. Tá? Então, assim, o que a gente pode dizer é que a integração sul-americana continua sendo um projeto que, no futuro, vai ser objeto de disputa. Continua sendo um projeto que não parece ter uma continuidade e, apesar dos enormes benefícios que poderia trazer para a região, pensando aí numa integração produtiva, em termos de cadeias produtivas, em termos também de políticas macroeconômicas coordenadas, com o Brasil meio representando assim a fonte essencial de demanda efetiva da região, é provável assim que a gente observe ainda, né, uma instabilidade muito grande na região em relação a essas questões e do ponto de vista econômico. Tá? Então, só para concluir, a própria existência de um projeto de integração na América Latina, como foi colocado pelos colegas hoje no programa, é algo que esbarra em circunstâncias estruturais. E, nesse sentido,
corretamente, os estruturalistas latino-americanos tinham identificado essas fraquezas, só que provavelmente tinham subestimado a questão geopolítica e, de alguma forma, também a própria questão política interna de cada país, com essa herança histórica pesada e o fato que, infelizmente, a região, ao contrário de outros espaços, particularmente o espaço asiático, onde os casos de sucesso, né, em termos de desenvolvimento econômico, foram associados à erradicação, ou pelo menos assim, a um controle muito grande exercido sobre as elites antigas, né? Essas elites, particularmente proprietários de terra, que, bom, acabaram gerando também as elites industriais, né? Porque, se a gente for olhar no caso regional, a gente observa claramente que há uma grande permeabilidade entre os dois universos, né? Que a ideia de uma burguesia nacional tão exaltada por muitos analistas não deixa de ser algo ilusório, tá? Então, sem ter feito essa revolução, entre aspas, sem ter desmontado essa estrutura de interesse que se reencontra na política, que se reencontra, vamos dizer, nas conexões estabelecidas com os Estados Unidos, que não deixam de ser um ator essencial da região, e muito difícil pensar num projeto de integração latino-americano como um processo que vai avançar de forma, vamos dizer, contínua. E, inclusive, a ruptura que houve na década de 2010 ilustra isso de forma muito clara. Só para encerrar mesmo, não é para desistir. Tá? A gente vê que, do ponto de vista político, na região já houve algumas mudanças recentes, né? Que houve uma mobilização popular contra governos assim, conservadores. Então, é possível que esse processo seja retomado, mas a dificuldade sempre é de retomar, assim, de reconstruir de novo, de ter que partir não do zero, mas quase do zero. Tá? Então, esse continua sendo o problema da região, essa dificuldade até a definir algumas questões como sendo, vamos dizer, fundamentais e, portanto, não atingidas pelas oscilações políticas. Tá? Então, seria basicamente a análise que eu faria sobre essa questão. Dudu, você, para as suas obrigações ou suas considerações finais, né? Seja breve, Baiano. Vamos nessa. Obrigado pela participação, já me despedindo, e encerra, Dudu. Não, vou ser muito breve. Eu acho que nós temos a questão tanto da integração como a possibilidade de mudança da região, dos seus espaços territoriais, dos seus países, tem limites econômicos e políticos importantes. Os limites econômicos estão vinculados à nossa estrutura produtiva, mas os limites políticos estão associados a como os nossos setores dominantes, ou seja, os detentores da riqueza financeira e produtiva, compreendem o que é esse território, que são cada país desse, eles se enxergam exilados nesse país e eles não consideram a população como pertencentes àquele espaço nacional. Ou seja, vários países da região, o Brasil um deles, mas vários outros, estão à procura da identificação com a ideia de nação. Nação no sentido que incorpore realmente a população como representante de seu território. Isso a gente não percebe na nossa configuração regional, e é impressionante como os nossos setores dominantes, e aí vou evocar aqui o Chico de Oliveira, que analisou o caso do Brasil, mas você possa expandir isso para o resto da América Latina, como utilizam um jeitão para burlar as regras, para qualquer sinal de mudança social, né? Dar golpes efetivos, golpes empresariais, militares, mas golpes parlamentares para manter o seu lucro, dos ramos financeiros, dos ramos
em tecidos, em commodities, para manter o lucro de forma sociopata. Hoje eu não tenho nenhum medo de dizer isso, de forma sociopata, porque isso fica muito expresso como esses setores dominantes operam no meio da pandemia, quer seja no Brasil, quer seja na Argentina, quer seja no Chile, e como realmente o lucro está acima de tudo e opera de forma sociopata para manter o seu status quo. É isso, Bicalho. Obrigado, Dudu. Prado, suas considerações finais. Olha, eu acho que a América do Sul, o Brasil, para começar, tem que recuperar a palavra reforma. Eu já falei isso mais de uma vez. Reforma é sempre visto como uma reforma para a redução de direitos. Reforma sempre foi uma tradição progressista no sentido de construção de direitos. Então, na verdade, a América do Sul precisa de uma agenda de reformas, não reformas de reduzir direitos trabalhistas, de reduzir direitos de transferência, de aposentadoria, etc. Ao contrário, para aumentar esses direitos, para recuperar aquilo que foi tirado. E também buscar formas de financiamento nisso, tributando quem pode ser tributado, que são os mais ricos. A fronteira de expansão de negócios que vão fazer com que os empresários, as grandes empresas, os mais ricos possam ganhar dinheiro, ter retorno para o seu investimento, passa também pela integração da região, passa também pela melhoria da capacidade de renda da região. O aumento de gasto das populações de baixa renda são potenciais negócios para os setores de renda mais elevada num país como o nosso. Então, de alguma maneira, nós temos que buscar estratégias e reconstruir a utopia do desenvolvimento como um objetivo civilizatório, em especial como a reconstrução desse espaço que está hoje partido e que esperamos que nos próximos anos o Brasil vire novamente de frente para a região e volte a assumir o papel que ele tem por ser a metade da região em termos geográficos, a metade da população e a maior parte do produto da região. Então, isso é muito mais esperança do que uma análise, mas aqui é uma conversa que nós fazemos, esperamos de que, de alguma forma, nós podemos encontrar caminhos para redefinir uma trajetória para a região, para que nós não tenhamos conversas como nós vemos tendo, sempre pessimistas com referência ao futuro do nosso país e da nossa região. Bastian. Microfone baixo. A elite latino-americana, né, quando viaja para o hemisfério norte, né, vai para a Europa Ocidental, fica desbundada, né? Olha como é civilizado, né? Você praticamente não vê pedinte, não vê miséria, as coisas funcionam, né? Mas na hora, né, de implantar aqui conjunto de direitos, a estrutura de impostos que existe, né, nesses países, não querem, né? Fazem tudo contra. Né? Então, talvez esse seja o grande problema. Né? A elite latino-americana adora a civilização, mas detesta o processo civilizatório. Com isso eu encerro. Obrigado, Numa. Obrigado, Prado, Costa Pinto, Baixa. Obrigado aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham. E nos vemos no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Se cuidem e nos vemos.